Segunda Tessalonicenses 2,15 e depois Filipenses 3,1. Segunda Tessalonicenses 2,15 diz assim: e assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Agora, Filipenses 3:1. Filipenses 3:1, que diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Agora nós vamos ler os dois textos juntos, começando com Filipenses 3:1 e depois 2 Tessalonicenses 2:15. Para que a gente dê celeridade, você pode acompanhar no texto que está sendo projetado aí. Primeiro, todos juntos, bonito, vibrando, igual os cadetes aqui quando vêm recitar o texto na escola bíblica. Vamos lá? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Repita: é segurança. É segurança. Pronto, agora vamos para Tessalonicenses 2:15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Repita: guardai as tradições. Guardai as tradições. Pode sentar, meus irmãos, que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Meus queridos irmãos, o século 21, esse século que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo ali a primeira metade da terceira década, não é isso? A contagem não é de 2000 a 2010, primeira década, 10 a 20, segunda, 20 a 30, terceira década. Esse século, ele é marcado por duas palavras que poderiam resumir um pouco, ou dizer um pouco, daquilo que é a mentalidade, pelo menos do ponto de vista geral. E essas duas palavras são velocidade e volatilidade. Velocidade e volatilidade. Guarde essas ideias. A velocidade diz respeito à forma ligeira como as informações circulam neste século. Você vai lembrar que lá no tempo do Dilson, quando ele queria falar com a Palma, ele escrevia uma cartinha para a Palma, aí ele ia ali no correio, lambia assim, lambia o selo. Você ainda é dessa época, Dilson? Dilson me conta coisa aqui. Ele conheceu Penedo, quando diz ali onde vocês vão passear só tinha granja. Caramba, Dilson, faz tanto tempo assim, ó. Joaquim também é dessa época. Só que na época de Joaquim, as granjas, os pintos ainda eram pintinho. Na época do Dilson já era frango. Joaquim é um pouquinho mais vivido. Mas naquela época, se o Joaquim, o Dilson, o Silvinho queriam mandar falar com as suas namoradas, eles mandavam uma cartinha, aí lambiam ali, selavam, aí contavam um dia, 2 dias, aí
depois a Melinha, Lúcia, Palma liam. Tudo era lento. Parece que havia tempo de gerar uma expectativa, receber a informação, depurar aquela informação. Aí depois a Lúcia, a Palma, a Melinha reescreviam uma carta, faziam a mesma coisa, invertiam a ordem, e aí eles ficavam com aquela expectativa no coração, e parece que o tempo andava de forma um pouco mais lenta. Mas hoje não. O século XXI é marcado pela velocidade, a velocidade com a qual as informações circulam. Hoje elas não mais circulam na velocidade da empresa de Correios e Telégrafos, elas circulam na velocidade da rede mundial de computadores. Essa velocidade também se dá na forma ligeira como as coisas vão mudando. O pessoal mais antigo percebe mais isso porque eles transitaram entre esses dois mundos. O século XX, primeira metade do século XX, e agora estamos já no século XXI. E eles se chocam e eles dizem muito: na minha época não era assim, agora parece que tudo é mais ligeiro. Velocidade. A outra palavra que marca esse século é volatilidade. E ela diz respeito à grande instabilidade e à imprevisibilidade com a qual as coisas acontecem. Tudo agora é volátil, é instável, é imprevisível, é meio líquido, pastoso. No passado as verdades eram mais sólidas, mais consistentes. Eu canso de conversar aqui com Joaquim, com o Silvinho, com o Dilson. Não é essa a impressão? O pessoal mais antigo ali, o Job ali, o pessoal mais antigo, seu Ademar, eles se chocam muito porque as coisas agora parecem que não tem mais consistência. Tudo é instável, é volátil, é pastoso. Você não sabe em que terreno está pisando, porque aquilo que para eles era uma trilha sólida, segura, bem pavimentada, para essa geração agora é uma areia movediça. Você não sabe se aquilo vai te sustentar, porque tudo é muito volátil. Isso inclui mudanças na política, mudanças econômicas, mudanças sociais, mudanças ambientais e, como não poderia ser diferente, infelizmente, também mudanças no cenário de fé, no cenário religioso da nossa nação, no cenário religioso do nosso povo. Esse fenômeno, ele não começa agora, obviamente, ele não é nascido no século XXI. Esse fenômeno tem suas raízes no pós-guerra, segunda metade do século XX. As coisas começaram a mudar. O computador foi inventado ali, por exemplo. Mentalidade, as filosofias, eles não começaram agora. Só que agora nós já estamos começando a colher os frutos. Alguns pensadores dizem que nós não vivemos a pós-modernidade, nós vivemos as consequências da modernidade. E é verdade. Eu falava há pouco ali com o coronel Ana Luísa sobre uma coisa que eu ouvi na minha época de seminário. Eu fiz seminário entre 2004 e 2008. E um professor meu, o reverendo Ludgero Bonilha de Moraes, já naquela época, ele citava algo do trabalho dele, da tese de doutorado. Ele escreveu sobre o feminismo na igreja. E eu lembro que ele falou assim: olha, a igreja que começa ordenando mulher hoje, ela está a um passo de ordenar homossexuais. E naquela época, olha, veja como é, naquela época, né, foi o que, há 20 anos atrás só. Todo aluno é aluno, né? Por mais que seja um seminarista, é aluno. Aluno é tudo chato, crítico. Na época a gente cutucou assim, mais um radical da igreja presbiteriana, mais um chique. Só que hoje a gente tem que dar o braço a torcer. Ele tinha razão. Porque
A igreja lá no século passado começou questionando as suas bases, questionando os seus pressupostos, que foram durante séculos e séculos, milênios quase 2 milênios, inquestionáveis. Por exemplo, a figura masculina na igreja, a liderança ordenada biblicamente, segundo os princípios bíblicos, tendo a figura do homem, não como base ali o Novo Testamento, mas como base a revelação lá no início, Gênesis. E aí eles começam de forma sorrateira, alterando princípios, dizendo não é bem assim, é porque naquela época tudo era machismo, mas agora não é mais, então agora pode-se admitir mulheres em funções que tradicionalmente, biblicamente, eram funções masculinas. E esse professor dizia assim, mas eles começam questionando os pressupostos. Hoje, para falar de algo que aos nossos olhos soa até como algo que não é pecaminoso, ordenação feminina. Mas no futuro eles vão usar os mesmos pressupostos para justificarem qualquer coisa, inclusive a ordenação de homossexuais. E é isso que eles estão fazendo hoje. As coisas são hoje velozes e voláteis. A semente foi lançada lá no passado, mas a geração agora, o século 21, está começando a colher. Isso é o que nós vivemos, esse é o cenário que nós estamos vivendo, mas esse é o cenário que já havia sido profetizado pelos apóstolos e pelo nosso Senhor. Para quem vive, meus irmãos, em busca de novidades e mudanças, para quem se deixa levar por essa tendência atual, as palavras que nós lemos do apóstolo Paulo, seja aos Filipenses, seja aos Tessalonicenses, soam como palavras enfadonhas aos nossos ouvidos. Vocês prestaram atenção no que nós lemos? E eu fiz questão de repetir e de fazer com que vocês repetissem. Paulo fala aos Filipenses: olha, eu não me envergonho de estar falando as mesmas coisas a vocês. Estou falando o que sempre falei, vou repetir o que eu disse. E aos Tessalonicenses ele diz assim: permaneçam firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras ou por epístola nossa. Essas palavras soam no nosso meio hoje, no meio cristão, como antiquadas, como sem valor nenhum. De tal maneira que quando nós falamos tradicional em alguns meios, alguns arraiais evangélicos, essa palavra foi tida como uma palavra pejorativa. Se diz assim, você é tradicional, a pessoa está colocando sobre você um selo de que você é um tipo de crente inferior, porque você é tradicional. Eu sei que todos ou muitos aqui já devem ter tido essa experiência. Ah, você é da igreja presbiteriana? Sou. A sua igreja é tradicional, né? Porque a expressão tradicional tornou-se algo pejorativo. Mas vejam, isso é total desconhecimento das Escrituras. A Escritura está dizendo: permanecei firme nas vossas tradições. Eu não me envergonho de estar falando a mesma coisa, estar repetindo o mesmo discurso. Mas hoje, isso parece soar como algo negativo, pejorativo. Cabe lembrar que Paulo, seguindo uma tradição, ele não nos trouxe nada novo. Cabe lembrar que o próprio Jesus, sendo o Logos de Deus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus encarnada, também não nos trouxe nada novo. Jesus e todos os apóstolos falaram baseado naquilo que já havia sido revelado pelos profetas, por Moisés, lá no Antigo Testamento. Eles não edificaram sobre fundamentos novos, eles edificaram sobre fundamentos antigos. Por isso que a palavra de Deus diz que a igreja é edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, sobre uma tradição. Jesus vem ao mundo seguindo uma linha naquilo que os teólogos chamam de uma revelação progressiva e contínua. Jesus já era visto lá em Gênesis 3,15, a grande profecia mãe.
a mãe de todas as profecias, a mãe de todos os acontecimentos históricos, a mãe de tudo daquilo que a gente chama de história salutis, história da salvação. Virá um filho, o filho da mulher será ferido no calcanhar, mas ele ferirá a cabeça da serpente. Deus falou isso para Adão, lá em Gênesis 3,15. Todas as outras profecias decorreram dela. Tudo que nós vamos viver ainda, o cumprimento dos atos de Apocalipse, não podem fugir dessa profecia mãe. Nós somos tradicionais sim, nós precisamos ser tradicionais sim, e ainda mais urgente ser tradicional em tempos de tanta velocidade e de tanta volatilidade, em tempos onde as pessoas não sabem onde estão pisando, onde aquilo que é verdade hoje muda amanhã. Imagine, se as verdades não são mais duradouras e perenes, que segurança nós vamos ter? O que me garante que o que eu estou falando hoje é verdade e amanhã eu poderei seguir aquilo que foi falado hoje? Não, pode mudar hoje. Essa relatividade, essa relativização das coisas é o que começou a entrar na igreja e relativizar os valores. E notem o detalhe: não se relativiza o texto a partir da leitura do texto, se relativiza o texto a partir da praxis do texto, da prática do texto. O texto é o mesmo, ninguém quer mexer no texto, ninguém tem coragem de adulterar o texto, mas o entendimento, a interpretação é que começa a flexibilizar. Por isso nós vemos tanta bagunça no meio evangélico, por isso nós temos tanta bagunça na igreja de Cristo, tanta invenção, tanta baboseira em todos os sentidos, seja para o lado mais carismáticos, mais misto, seja para o lado mais racionalista, mais progressista. O texto é muito claro: eu não me envergonho de falar as mesmas coisas e permaneçam nelas, permaneçam nas tradições. Querer adaptar a mensagem da salvação ao gosto do freguês não garante segurança a ninguém, não garante. Ilude as pessoas por um pouco de tempo, ou quem sabe ilude as pessoas até Cristo voltar e elas descobrirem que estavam edificando as suas vidas no caminho errado, mas pode ser que lá no final não dê mais tempo de mudar. Portanto, eu quero deixar só duas mensagens aqui breves, porque o tempo já foi. As tradicionais verdades do Evangelho são profundos alicerces que dão solidez à igreja. As tradicionais verdades do Evangelho são os profundos alicerces que dão solidez à igreja. A mensagem da salvação faz parte de uma continuidade revelacional e profética. O Evangelho da salvação está dentro de uma continuidade revelacional e profética. As pessoas do século 21 que precisam entregar a vida a Jesus, elas só o farão se ouvirem o Evangelho que os nossos pais pregaram. Elas só entregarão a vida verdadeiramente a Jesus Cristo se ouvir o Evangelho que os nossos antepassados na fé pregaram. Elas só entregarão a vida a Jesus Cristo se ouvir o Evangelho que os apóstolos pregaram. Qualquer novidade é falso Evangelho. Qualquer novidade gera falsa sensação de salvação, mas não gera salvação verdadeira. Os alicerces da igreja estão no Evangelho, no bom e velho Evangelho. O mesmo Evangelho que pregaram os nossos pais, como diz o hino da mocidade presbiteriana. As tradicionais verdades evangélicas são os profundos alicerces que dão solidez à igreja. Fora disso, não há salvação. Extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Da igreja que é edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. A outra verdade do texto é que as tradicionais verdades evangélicas renovam a vida de quem as lê. Essa sanha, esse desejo por avivamento, por renovação, tem que existir.
Mas o que aviva e renova a igreja não são as novidades do mundo, é o bom e velho evangelho. Uma igreja viva só é viva e renovada no poder do Espírito quando está centrada no bom e velho evangelho. Fora do evangelho é maluquice, é esquisitice, é comportamento afetado, é catarse coletiva, é questão para psiquiatria, não para pastor, é doidice. E a gente vê muita doidice aí, muita doidice, muita doidice. É coisa para a gente colocar o remédio na caixa d'água das igrejas. Está todo mundo bebendo, porque é todo mundo doido. Então não dá para dar remédio de um por um não. Põe logo na caixa d'água, porque todo mundo bebe. Não são as novidades que renovam a igreja de Cristo, é o evangelho que renova a igreja de Cristo todos os dias. Todo dia, se você ler com temor e tremor, segundo os princípios dos nossos pais, todo dia você vai ser renovado pelo evangelho de Cristo. Todo dia. O mesmo texto vai te renovar várias vezes. É isso. O poder está na palavra, não nas modas, nas tendências. Os irmãos me conhecem e eu já vou encerrar. Eu não sou cri-cri, não sou. Vocês sabem o que é a expressão cri-cri, né? Eu não sou cri-cri, eu não sou chato, não sou disso. Eu não me apego às tradições vazias, nulas, como se elas fossem em si mesmas um meio de salvação. Não é isso, não é isso. Eu não sou muito preciosista, não vou ficar me incomodando. A vida é tão preciosa para eu estar me incomodando com bobagemzinha, com uma vírgula, com uma palavrinha. Não é isso, eu não sou. Então eu fico à vontade para falar. Mas hoje há uma tendência em transformar os cultos, a vida da igreja, em gerar algo que tem mais a ver com a comunicação neurolinguística, com a psicologização do culto, a criação de uma catarse coletiva, de gerar uma sensação intimista que me faz aflorar todas as minhas emoções, tal. E se confunde essa manipulação, esse sugestionamento, que os hipnólogos fazem muito bem e tem o seu lugar dentro da ciência comum, da graça comum. E mais se confunde toda essa manipulação com a ação do Espírito Santo. Não, então o que está acontecendo ali é uma ação do Espírito Santo. Não necessariamente, meu irmão. Se não for lastreado na palavra de Deus, o que está ali acontecendo é uma manipulação psicológica só, que vai enganando os crentes, eles achando que estão, e não passam daquilo. Crentes com a profundidade de um pires. Eles choram muito, e nada contra choro, não é isso. Eles cantam muito, eles se estribucham muito, se balançam muito, nada contra isso, dependendo das regiões, isso tem a ver com a conformação cultural. Mas não passa disso. São rasos no conhecimento bíblico, são rasos na expressão de fé, são rasos na resistência, porque eu tenho certeza que quando vier a perseguição forte e pesada, não vai ser choro, lágrima, dança, parede preta, luz, fumaça, que vai segurar o crente, não, meu irmão. O que vai segurar é isso aqui. Se a sua vida foi construída no Evangelho, como pregaram os nossos pais. Como pregaram os nossos pais. Pelo contrário, eu acredito que nada disso vai segurar, porque se criou um grupo de crentes muito sensual, muito sensitivo, e quando o fogo começar a arder, a única coisa que eles vão sentir é fogo mesmo. É bala, é prisão, é cadeia. E quem é preparado no conforto, no polimento do ego, não está preparado para a guerra. Se prepara para a guerra na rusticidade, na dureza. É essa a pedagogia. Quando vier a perseguição dura, forte, intensa, aí sim, somente aqueles que permaneceram na tradição, somente aqueles que não se enfadaram de ouvir as mesmas palavras, esses é que vão perseverar. O Evangelho é sempre novo para quem foi renovado pelo Espírito Santo de Deus. O que renova o crente
não é ondas e movimentos. O que renova o crente é o Espírito Santo de Deus na vida dele. Que nós possamos, meus irmãos, permanecer firmes nas tradições que nos foram ensinadas, seja por palavra de viva voz, como dizia o apóstolo Paulo, ou pela epístola. Que nós permaneçamos firmes na nossa tradição, no bom e velho evangelho que os nossos pais nos legaram, porque é Ele que vai nos dar solidez, é Ele que vai ser uma âncora em tempo de muita velocidade e de muita volatilidade. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Mas antes de fechar os olhos, vamos recitar o credo dos apóstolos e depois nós vamos orar. E só um parêntese aqui. Eu acho interessantíssimo que nós façamos isso todos os cultos, porque o credo apostólico, não sei se os irmãos conhecem um pouco da história, há uma ideia de que ele foi criado pelos apóstolos, por isso ele é apostólico. Se você contar as cláusulas ali, são 12 cláusulas, como se cada uma tivesse sido escrita por um apóstolo. Isso carece de informação histórica comprobatória. No entanto, ele é apostólico pelo seu conteúdo apostólico. A história dentro desse processo de desenvolvimento da igreja se dá nas formulações protocredais que estão na Bíblia. A primeira formulação protocredal é a que Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a primeira vez que alguém faz essa, a gente chama de formulação protocredais. Daí começam a surgir os primeiros credos, e o mais famoso deles, o mais universal deles é o credo apostólico, mas há outros credos: o credo niceno, o credo constantinopolitano, o credo dos apóstolos. E ele evolui para as confissões de fé. Essa é a linha de evolução. Mas ele é apostólico pelo seu conteúdo, ele é um resumo. Se você quer saber o que é um cristão, professa o credo apostólico. Quem professa é cristão. Então vamos lá fazer isso. Eu até estimulo a que os irmãos façam isso todas as noites com seus filhos, para formular o ensinamento dos seus filhos. Vamos lá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, nos ajuda a permanecermos firmes, a não absorvermos essa tendência do mundo que nos faz buscar novidades fora da verdadeira fonte de novidade, que é o Teu Evangelho. Ser propício a nós, tem compaixão de nós em nome de Jesus. Amém. Vamos nos dividir em